Olá, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos aqui para mais uma reflexão. Eu gostaria de convidar a senhora e o senhor para refletir comigo. Sempre na semana eu vou estar postando alguns vídeos aqui para uma reflexão da nossa vida, do cotidiano, algo que Deus coloca em meu coração e eu vou estar compartilhando com você. Então eu peço a você que você se inscreve, deixe um gostei no finalzinho do vídeo e você também possa compartilhar com alguém, com um familiar, com um amigo, nos grupos. Você vai perceber que é algo que não fala de religião, não atinge pessoas, não fere pessoas. É algo bíblico, é algo que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Eu estou aqui com a minha Bíblia nas mãos e eu gostaria de compartilhar com a senhora e com o senhor uma passagem muito conhecida da Bíblia. De repente você já leu, você já meditou, de repente alguém já pregou em uma igreja, você ouviu. Mas é algo que eu tenho a certeza que Deus vai falar conosco também de uma forma diferente, algo novo. Deus vai colocar em nosso coração. Se você tem acesso a uma Bíblia, se você pode ter uma Bíblia em tuas mãos agora, eu gostaria que você acompanhasse comigo essa reflexão à luz da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10. Se você pode, pega uma Bíblia e acompanhe comigo. Se você não pode, você também vai acompanhar através da leitura. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. A passagem é a passagem do cego de Jericó. Diz assim, ó, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha só o detalhe. E foram para Jericó. Você vê que nessa altura aqui, Jesus já tinha avisado para os discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, onde aconteceria toda aquela situação, né, dele ser preso, condenado, crucificado. Então já tinha falado para os discípulos isso aqui. Porém, ele, mesmo assim, para se cumprir a promessa, ele deveria ir para lá. E ele foi. Só que a Bíblia diz que quando ele chegou em Jericó, ali estava um cego mendigo à beira do caminho. Observa uma coisa, Jesus, o objetivo dele era ir para Jerusalém. Embora Jericó era caminho de Jerusalém, a Bíblia diz que ele para em Jericó, antes de ir para Jerusalém. E a senhora e o senhor não vê Jesus fazer nada aqui, a não ser curar o cego em Jericó. Ou seja, ele foi para Jericó, já sabendo que ali tinha um cego precisando da luz de Deus. Que ali tinha um cego precisando da misericórdia de Deus. Que ali tinha um cego precisando do milagre do Senhor. Então, Jesus não vai para Jericó em vão. Ele não vai para Jericó para ir. Não, ele vai para Jericó com um propósito. E propósito esse de curar aquele cego. Então, quando ele chega em Jericó, ele encontra aquele cego. O que a gente entende com isso? A gente entende o seguinte, que Deus, ele sabe dos nossos problemas. Deus, ele conhece as nossas lutas, Deus, ele conhece as nossas dores, Deus, ele conhece os nossos sofrimentos. Mas não significa que os seus problemas serão resolvidos só pelo fato de Deus conhecer. Deus sabia, Jesus sabia que naquele lugar, em Jericó, havia um homem precisando de ajuda, havia um homem precisando de uma resposta. Assim como Deus, ele também sabe, o Senhor também sabe que eu e a senhora e o Senhor precisamos de um socorro, precisamos de uma resposta, precisamos de um milagre. De repente eu falo com alguém aqui agora que fala, eu preciso de um milagre. Deus sabe. De repente eu falo com alguém aqui agora que diz assim, eu estou desesperado, eu estou precisando de um socorro de Deus. Ele sabe. Mas isso não significa que a sua vida vai se resolver automaticamente. Observa uma coisa, Jesus sabia que aquele homem estava em Jericó e estava precisando do socorro dele. Mas foi necessário, foi preciso esse homem tomar algumas atitudes. E eu vou passar para a senhora agora e para o senhor as atitudes que esse homem teve. A primeira atitude foi estar à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. E qual é a primeira atitude que eu e a senhora e o senhor devemos ter para adquirir a resposta de Deus na nossa vida? É você estar no lugar certo. É você estar no momento certo. Porque ele estava à beira do caminho, no local exatamente que Jesus iria passar. E qual é o lugar que eu e a senhora e o senhor devemos estar? Aos pés do Senhor. A primeira atitude que você tem que tomar para receber o milagre, embora ele sabe da tua luta, embora ele conheça as tuas dores,
A primeira atitude que a gente deve tomar é estar aos pés do Senhor. A segunda atitude que aquele homem teve está no versículo 47, que diz assim, ó, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A segunda atitude que esse homem tomou para receber o milagre foi reconhecer Jesus como Messias, reconhecer o Senhor como Salvador. Então, quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo o seguinte, Jesus é o Messias, Jesus o Salvador, Jesus aquele que estava por vir, aquele que daria vida e salvação para aqueles que estão perdidos. Então ele está reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador. O segundo passo que eu e a senhora, o Senhor, devemos tomar para receber as bênçãos de Deus na nossa vida é reconhecer Ele como o teu Salvador, como o teu Senhor. A terceira atitude que esse homem toma para receber o milagre de Deus está no versículo 48, que diz assim, ó, e muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, qual foi a terceira atitude que esse homem teve? Foi de perseverar, persistir. Você vê que esse homem ele era cego, estava em um lugar impróprio para cego, porque, segundo os estudos, diz que Jericó era a subida para Jerusalém. Jericó era uma estrada estreita, era um lugar de estrada estreita, era um lugar de pedras. Então ele está ali, no meio da multidão, cego. Tenta imaginar o problema que esse homem tinha. Tenta imaginar a luta que esse homem já enfrentava por ser cego. Agora ele está num lugar impróprio e no meio da multidão. Mas mesmo assim ele não desiste, ele insiste, ele persiste. Jesus, tem misericórdia de mim, e a multidão diz para ele, se cala, para de incomodar o mestre. E ele assim gritava mais alto. Então, a terceira atitude que esse homem teve foi persistir. A primeira foi estar no caminho, no lugar certo. A segunda, reconhecer Jesus como Salvador, como o Messias. E a terceira atitude agora é a persistência. É a terceira atitude que nós devemos ter na nossa vida. Você deve persistir. Primeira atitude que você deve ter, estar nos pés de Jesus. Segunda atitude, reconhecer Ele como teu Salvador. E a terceira atitude é você ser uma pessoa persistente, perseverante. Para a gente não demorar, vamos para a quarta atitude que esse homem teve, que está no versículo 49. Diz assim, ó, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha só qual foi a quarta atitude que esse homem teve. A quarta atitude que ele teve foi bom ânimo, coragem, alegra-te. Você vê que os discípulos chegam até ele e dizem para ele, tem bom ânimo. Os discípulos não levantam ele. Ele que se levanta, os discípulos viram para ele e diz, levanta-te, ele te chama. Ou seja, você precisa ter coragem, você precisa ter atitude, você precisa se alegrar para que o milagre aconteça. Então a quarta atitude que esse homem tem é coragem. A quarta atitude que esse homem tem chama-se coragem. Você precisa ter coragem. Você precisa ter atitude para o milagre acontecer. Então esse homem ele tem coragem. Ele levanta, ele tem coragem para ir até Jesus. A quarta atitude que nós devemos ter é coragem. Você precisa ter coragem. Não basta só você estar aos pés do Senhor, não basta só você reconhecer Ele como o teu Senhor, não basta só você ser uma pessoa persistente, mas você precisa também ter coragem. A quarta atitude que esse homem teve. E por fim, a quinta atitude que ele teve está no versículo 50, que diz assim, ó, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Então observa que a quinta atitude que ele teve foi, ele levantou, lançou de si a capa, ou seja, ele carregava aquela capa com ele, aquela capa tinha um histórico com ele, um passado com ele, mas a atitude que ele tem é de lançar fora o passado, lançar fora toda aquela história ruim que ele tinha, ele dá um pulo e vai ter com Jesus. Você observa um detalhe, ele levanta, ele lança a capa fora, ele dá um salto e ele vai ter com Jesus. 4 atitudes que ele toma aqui e não tem ajuda de ninguém, é só ele. Então qual é a quinta atitude que esse homem toma aqui? Qual é o quinto passo que esse homem dá aqui para receber o milagre? Ele não espera por ninguém. Ele não esperou por ninguém aqui. Ele tomou a iniciativa, ele foi. Porque ele entendia que era a última oportunidade dele. Porque depois que Jesus passa ali em Jericó, Jesus vai para Jerusalém e acontece tudo aquilo. Jesus é preso, condenado, crucificado, morto, e Jesus não volta nunca mais nessa cidade como pessoa física.
Então era a última oportunidade que esse homem tinha. Então ele não esperou por ninguém. E a quinta atitude que esse homem teve é o que a gente precisa ter. Você precisa ter essa atitude de não esperar por ninguém. Você precisa ser você e Deus. Ah, mas as pessoas me ajudam. Sim, assim como os discípulos ajudaram. As pessoas vão te ajudar, mas as pessoas têm limite para te ajudar. E daí é você e Deus. Então esse homem entendeu o seguinte: eu não posso esperar por ninguém, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E ele tomou essa atitude. Então foram 5 passos que ele deu para alcançar o teu milagre. Aí no versículo 51 diz assim, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre. Ou seja, mais uma vez ele reconhece Jesus, a autoridade de Jesus, ele chama Jesus de mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ou seja, você observa uma coisa, que esse homem, o momento que ele, a partir do momento que ele toma atitude, a partir do momento que ele se posiciona, a partir do momento que ele dá os seus passos, ele vai cooperando para o milagre. Assim é a nossa vida. A minha e a tua vida depende muito do que você faz. Ah, mas depende de Deus. Sim, só que Deus, ele faz, ele quer fazer. Observa uma coisa, Jesus sabia da história desse homem, Jesus queria curá-lo, mas era necessário ele tomar as atitudes, foram as atitudes que ele tomou. As atitudes que ele tomou cooperou para o milagre dele. Você vê que no final Jesus fala o quê? A tua fé te salvou. Ou seja, o seu comportamento, as suas atitudes que te salvou. Jesus virou para aquele cego e disse o seguinte, o teu comportamento, as suas atitudes que te salvou. Então, meus irmãos, você que está me assistindo agora, você diz, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus conhece a minha vida, Deus sabe da minha dor. Ele sabe, mas Ele quer que você tome atitude. E qual é a primeira atitude? Está aos pés dele. Segunda atitude, reconhece Ele como o teu Senhor, como o teu Salvador. A terceira atitude, seja uma pessoa persistente, perseverante. A quarta atitude, seja uma pessoa de coragem, seja uma pessoa de atitude, seja uma pessoa alegre, alegra-se. E a quinta atitude, não espera por ninguém. Quando depende de você para buscar Deus, quando depende de você para depender de Deus, não espere por ninguém. Tá bom? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a tua vida e que essa reflexão venha te ajudar. Compartilha com alguém, divulga com um amigo seu essa reflexão. Você vê que a gente procura ser o mais simples possível para que a gente possa atingir todas as pessoas. Porque no YouTube nós temos pessoas cultas, mas temos pessoas também com dificuldades. E às vezes, uma simples palavra entra no coração de alguém e muda a vida dela. Então é algo simples. É algo para você refletir com simplicidade e poder colocar em prática e ser abençoado. Que Deus possa abençoar você. Fique na paz.